Estamos aqui no Energize-se, que é um podcast que trata de inovação, tecnologia e transição energética. O Energize-se ele é patrocinado pelo CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e pelo FCEL, que é o Fórum Capixaba de Energias Limpas. A nossa edição de hoje é uma edição especial, não só por causa do nosso convidado, mas porque é a nossa primeira edição, que a gente está fazendo agora online, não é isso? Ou seja, a gente abre o leque aí para conversar com uma pessoa do porte aqui do nosso entrevistado Ricardo Costa, que é uma usina de conhecimento aí na parte regulatória. Não é isso, Sena? É isso aí. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Sena. Estou aqui com meu companheiro Carlos Henrique, novamente no podcast Energize, trazendo para vocês notícias sobre transição energética, inovação e tecnologia. E hoje nós temos aqui um entrevistado ilustre, que é o senhor Ricardo Costa, um amigo dileto já de algum tempo. Atualmente ele está como diretor regulatório da Matrix Energia, que é a segunda maior comercializadora de energia do setor elétrico. E anteriormente a isso ele era coordenador do INEL e atuou na elaboração da Lei 14.300, que é o marco da geração distribuída no Brasil, né? Ricardo, fale um pouco para a gente, se apresente aí, fale um pouco para a gente quem é o Ricardo Costa, sua trajetória profissional, o que você faz, se apresente aí, por favor. Primeiro, é um prazer ter recebido o convite de vocês para participar desse podcast e principalmente de estar aqui com você, que é amigo de longa data, né, Senna? E junto com vocês falando sobre o setor elétrico, geração distribuída e outras coisas. Eu comecei no setor elétrico, dá para ver pela cor do cabelo, faz um bom tempo. Na realidade, eu comecei a participar do setor na época de mais ou menos 1998, quando na realidade eu fui convidado para fazer uma parte de algumas comissões do Ministério de Minas e Energia na época, para fazer a regulação do que hoje a gente conhece do setor elétrico, né? E eles estavam trabalhando na abertura, na privatização, né, do setor. Terminado esse trabalho, já era mais ou menos 99, 2000, eu abri uma empresa chamada Service Energy, em conjunto com os Auriemo, na época, né, da JHS. E com essa empresa, a Service Energy, a gente fechou rapidamente aí os primeiros contratos com as telecoms, né? E fizemos muitas operações no mercado na época, até a primeira operação do Mercado Livre utilizando energia incentivada foi uma operação construída por nós na época. Nós fomos gestores das telecoms, de praticamente todas as telecoms, por muitos anos, fazendo muitas operações novas no setor elétrico, né? Então, envolvendo desconto de fio, a discussão até da implantação de desconto de fio, a agregação de unidades consumidoras dentro do mesmo grupo econômico, as primeiras operações com biomassa e assim por diante. Em 2009, mais ou menos, no meio de 2009, eu comecei a desenhar uma operação da geração distribuída, né? O primeiro desenho como poder fazer essa operação. Em 2010, a gente testou um teste conceitual, uma usina de biomassa, não de biomassa, uma cogeração qualificada, para fazer uma operação do que a gente conhece de geração distribuída em 2010, né? Para testar uma visão regulatória que na época a gente achava que era possível. Idas e vindas na ANEEL, né? Em 2011, houve
um ofício interno da ANEEL, na época com a STD, SRD, né, que hoje é a STD, sobre o net metering, né, onde a ANEEL entendia que o net metering poderia ser realizado. Tá? Com isso, nasceu a regulação da 482, que vocês conhecem, né? Foi iniciado, então, no início de 2012, e aí nasceu a geração distribuída, né? Então você foi o pai da geração Eu distribuída. Vindo é, da telecomunicação, aju- né? Das telecomunicações. ajudei. Tá A certo. Estava no geração momento distribuída certo, no tem, lugar certo. a geração distribuída tem vários pais, né? Obviamente, eu digo que o Matar é o cara fundamental dentro dessa equação, né? Mas pelo que eu estou entendendo, a E geração daí, distribuída você já tinha experiência aí na parte de biomassa, né? Ou seja, quando começou com a GD solar, você já tinha uma experiência prévia aí com o já. mercado da Não, GD. a gente, na Service Energy, a gente fez uma série de operações inovadoras, né, no setor elétrico, obviamente, essa a- aproximação, assim, com a parte regulatória, né, e, de ter contribuído aí com os desenhos iniciais do mercado, ajudou a eu ter essa visão de como poder estruturar esse tipo de operação, né? E daí, em 2012, então, foi criada a regra. Eu ainda, naquela época, como Service Owner, fazia a gestão das telecoms, quando, em 2015, eu fundei a GD Solar, né? Na criação da GD Solar, a gente fechou o contrato com a Claro. E nós colocamos em operação a primeira planta de geração distribuída remota, né? Que foi em Minas Gerais. Chamava Milkway, né? Uma planta de praticamente 1 mega. Você E é a nós, história viva do setor elétrico e da geração distribuída, pelo visto. Mas eu fiquei com curiosidade aqui, né, Ricardo. isso eu vivi desde o início, né? Dos primórdios É porque, dela, porque né? você citou aí E durante nessa primeira. Sua primeira experiência aí com a GD, né, que foi em 2012, que na verdade foi o marco que começou, que permitiu a GD aqui no Brasil, né, sim, que foi a resolução isso, 482 da ANEEL. isso. Você participou dessa elaboração na época? Como é que foi sua. Onde você Então, estava na época? Como é que foi? então eu sempre tive uma atuação com a STD. Na época era STD. O Matar é um grande amigo meu, é um cara espetacular, com conhecimento técnico incrível, né? E um cara com uma visão do setor elétrico e querendo, vamos dizer assim, uma evolução desse setor de uma forma equilibrada e sustentável, foi sempre um prazer estar junto com o Matar, que eu conheço desde a época que ele era um técnico da ANEEL, né? É, nessas primeiras operações que eu falei lá, da primeira operação de Mercado Livre e assim por diante, nós assinamos também, na época, um dos primeiros contratos de PPT térmica na época, né, com uma cogeração qualificada, essa que a gente até usou nos testes depois em 2009, no desenho 2009, 2010, que era uma térmica num prédio aqui na Faria Lima, na frente do shopping Iguatemi, tem uma térmica a gás de 3 mega com uma cogeração qualificada, né? E isso eu montei na época até junto com o Matar, ele até brinca, fala, nossa, foi uma das primeiras operações que a gente fez junto. E então eu respeito muito o Matar e tenho um grande apreço por ele e pela capacidade que ele tem de
de fazer Ô, as operações, né? ô Ricardo, você então atuou desde o início aí nessa regulação associada à geração distribuída, né? E agora você ocupa uma posição aí na diretoria da Matrix à frente do departamento de regulação. Conta pra gente aí um pouco como é que é essa situação, o que que precisa, o que que faz o departamento de regulatório de uma empresa como a Matrix? Então, na realidade, Sena, só fazendo uma correção, aqui eu sou, a minha função principal é diretoria de inteligência de produto, né? Ah, E acumulo a regulação, né? É, então, aqui, dentro da Matrix, a minha função é desenhar produtos novos, né? Ou operações novas no mercado, né? Obviamente, você desenhar operações novas no mercado sem conhecer regulação é uma coisa que não faz muito sentido. Você não é, consegue, né? a As legislação é bem coisas estão. complexa, né? Vamos dizer que no início ela não era tanto, mas hoje eu posso dizer que o setor Ficou. elétrico é bastante complexo, né? Não só na parte regulatória, mas na parte operacional dele, né? Ele eu até costumo fazer uma figura que o setor elétrico parece aquelas máquinas de relógio suíço, né? 200 mil engrenagens, todas interligadas. Se mexeu numa, mexe em todas, né? Ou afeta o conjunto como um todo. Sem dúvida. Por isso que o setor elétrico, é, a gente costuma dizer que não é muito para amador, né? É um negócio que é, é complexo, né? E Ô, tem Ricardo, bastante atuações. Você mexeu aqui, precisa saber onde mexer, porque o efeito pode ser para o Devastador. bem ou para o mal, né? Quer dizer, eu, eu- desequilibrar o setor ou assim por diante. eu gostaria Sem que você dúvida. falasse um pouquinho sobre a Matrix. Que empresa é essa? Como é que é a atuação dela no mercado? Fala um Então, pouquinho da. então na realidade, eu então fundei a GD Solar. A GD Solar foi fundada em 2015, né? Ela cresceu bastante, a gente atingiu um volume bastante significativo de gerações distribuídas com plantas, né, próprias. E foi muito bacana porque na época, quando foi concebida a geração distribuída, ela era, então, assim, um desenho complexo comparado com o que tinha antes, né? Quer dizer, você chegava na concessionária, grupo B, pagava uma conta, recebia uma fatura né? E era isso, né? Aparece a geração distribuída, que você, então, pode gerar sua própria energia, ou local ou remoto, e você injeta na concessionária, cria crédito, compensa, e com uma série de regras, né? Então, comparando com o que era um salto quântico aí no desenho regulatório, né? Então, por muitos anos, a GD Solar ela ficou meio sozinha no mercado, e isso permitiu a gente fechar vários contratos importantes, né? E poder crescer bastante a GD Solar, né? E a GD Solar, então, ela foi vendida para o grupo Edson Queiroz, na realidade, para o Edson Queiroz, para a E1, né? Que era um grupo do próprio Edson Queiroz. E, e isso foi em 22, se não me falha a memória, né? E em 23 eu estava ainda na GD, em lockup, mas já trabalhando para minha nova operação, que eu estava já desenhando, que era o mercado de capacidade, né? Que é basicamente mexer com potência. Era um problema que eu tinha acompanhado o setor, como todo mundo, e em 2018 falei, nossa,
vamos ter um problema muito sério aí na frente de potência, né? E aí eu comecei a montar todo o desenho para operar com potência, o mercado de capacidade, sistema de armazenamento. E em 2023, já desenhando essa nova empresa e preparando a abertura dela, eu recebi esse convite da Matrix para falar assim, poxa, mas como é que você vai fazer isso, né? É capital intensivo e tal. Vem, monta dentro da Matrix isso daqui, porque a gente tem recursos, a gente tem os fundos e tal. E daí eu vim para a Matrix para montar essa operação de capacidade, né? E esse projeto está andando muito bem aqui dentro, evoluiu muito, né? Então, foi essa a rota, né? Você refere Então, esse projeto de capacidade aí, você está se referindo ao BES, né? Aos então, o armazenamentos em BES é bateria. isso, o BES é o equipamento, Sim, né? É a mesma coisa que você falar da geração distribuída, falar um módulo fotovoltaico, né? sim. Então, é um equipamento que ele faz parte desse desenho que chama capacidade. Mas o mercado de capacidade é bastante mais complexo do que isso, né? É como você preparar esse novo mercado para, vamos dizer assim, tratar com potência, né? Então, tem vários mecanismos de você poder fazer isso. O BES é uma forma eficiente de você operar com, com capacidade, mas envolve como você vai controlar isso, né? Então, com ferramentas de VPP, que a gente chama de Virtual Power Plant, de você controlar, como você vai controlar a rede, como é que você controla o sistema, como é que você fala com a ANS, com todo esse desenho, né? E montar esse desenho, ajudar, contribuir para esse desenho Ricardo, regulatório já que você falou que sobre ocorre. BES, já que a gente está aqui também com o público leigo, explica para a gente assim Uhum. rapidamente o que é o BES e como é que ele funciona, por favor. O BES vamos dizer assim, é o resumo, né, de sistema de armazenamento, para ser bem simples, né? É um equipamento que permite você, como uma bateria, né, você carregar energia, ela de energia, e descarregar ela em função de uma programação, de um comando que você deu, né? A grande característica desse processo é que a bateria, ela não é um gerador, porque ela não gera energia, não é um consumidor, porque ela não consome energia, né, apesar que ela tem uma perda interna, mas ela, então, ela muda, né, a energia que ela pega, ela se carrega e descarrega em determinado horário, né? Então, uma das características desse equipamento é essa capacidade de você transferir, né, ou a carga ou a injeção de um horário para outro horário, né? E, Então, basicamente, por que a gente fala que ocorre o mercado de capacidade, né? É que com a evolução da entrada de usinas renováveis, que são as solares e eólicas, né, no sistema, você depende do sol, no caso da solar, e de ter vento, no caso da eólica, para você ter a geração. Então, a gente chama isso de usinas é, não despacháveis, porque você tem uma ideia de quando vai ter o sol ou quando vai ventar, mas você não consegue despachar isso, né? Quer ô, dizer, tem ô, o sol, ele Ricardo, vai gerar, tem o vento, vai gerar. perfeito. Antes da gente aprofundar no tema do armazenamento de energia, que é muito interessante, e eu quero voltar nele daqui um pouco mais à frente, eu queria explorar um pouco mais a sua atuação na elaboração do marco da geração distribuída no Brasil, porque eu tenho certeza que É, você tem aí muita história interessante, né? Você assessorou
o deputado Lafayette Andrade. Eu não sei se foi ele que foi atrás de você ou se foi você que foi atrás dele, mas foi um casamento que deu certo, né? Eu não sei quem convenceu quem aí, mas eu já vi que você é bom de bico. Conta pra gente um pouco essa história aí, que a gente já conversou sobre isso no passado, e eu acho que é uma história bastante interessante, que tem muito pano para manga, mas tenta ser um pouco mais resumido nela, porque eu sei que ela é longa. Perfeito. Primeiro, o deputado Lafayette de Andrade é um cara excepcional, tá? Além de ser um deputado super atuante, né, é um cara super inteligente, é uma pessoa que eu respeito muito, né? E para mim foi um dos grandes momentos aí do meu processo setor elétrico ter conhecido o deputado Lafayette de Andrade, que foi um cara fundamental para que a lei, que é o marco legal da geração distribuída, pudesse existir. Sem o deputado Lafayette, isso provavelmente seria impossível. A gente não teria isso, né? Ou teria sido um E minha monstro, né? função nesse processo... Oi? Ou a gente teria criado um monstro, né? Pelo menos ele ali estava do lado bom da força, vamos colocar assim, né? E eu dei o suporte para o deputado Lafayette para poder viabilizar essa lei, né, com todo o desenho técnico, regulatório, explicando, como eu falei, o reloginho suíço, né, como mexer as engrenagens para permitir que a geração distribuída pudesse entrar no setor e evoluísse, né? Você vê que nesse aspecto a gente acertou, né? A gente está batendo aí 43 GB no setor elétrico. A geração distribuída é, sem dúvida, vamos dizer assim, um elemento da matriz elétrica brasileira importante e relevante, né? E isso foi devido aí a 14.600. E foi um trabalho, contando um pouquinho, foi um trabalho complicadíssimo, né? Só para vocês saberem, a 14.300 teve 179 versões, né? A gente levou 2 anos para conseguir ter um consenso, porque foi dificílimo construir esse consenso, né? Envolvendo todos os players do mercado. Então, a gente está falando das grandes associações, os grandes consumidores, as distribuidoras, né? A própria ANEEL, o Ministério, e fazer o alinhamento disso realmente não foi fácil, e o deputado Lafayette Andrada teve um papel fundamental, né? Nessa construção desse acordo, tá? Eu vou te dizer, seguramente, se o deputado Lafayette Andrada não tivesse à frente disso, e sendo capaz como ele é, né, a gente não teria isso. Então, realmente, se a gente tem um patrono aí, a gente teve o pai, que é o Carlos Matar, da ANEEL, e o grande mentor vamos dizer, viabilizador, que chama o deputado Lafayette de Andrada. Ô, Tá? São Ricardo, as pessoas fundamentais nisso. ouvindo você falar aí, a gente percebe que a redação da 14.300 foi o acordo possível para poder tentar equilibrar interesses conflitantes, né? Sim. Entretanto, 2 coisas aconteceram a partir da publicação da norma. A primeira foi uma janela de oportunidade que já se encerrou para projetos em andamento e ainda aguardando, aguardando análise, né? Mas, findo esse prazo, a gente nota um congelamento de todo o setor, né? Tal forma, também por outros motivos, mas também em função da perda de competitividade causada pela
pela regra da 14.300, a gente teve, de certa forma, um enfraquecimento do setor de geração distribuída, em termos de novos projetos. Como é que, e hoje, com a publicação da MP 1300 e 1304, o que está sendo discutido é um pouco pior, né? Que coloca em risco, inclusive, aquele acordo que foi tratado, que foi, de certa forma, apaziguado na 14.300. Como é que está essas discussões aí? Porque tem muita gente que está preocupada, né, que atua no setor fotovoltaico aí, que está preocupada com os impactos no seu negócio. Já teve muita empresa que já fechou, tem muita empresa que está sem conseguir trabalhar, tem muita gente vendendo a janta para comprar o almoço e vice-versa. Conta pra gente aí. E só para fazer um adendo aí no que o Senna está falando, eu lembro bem, em 2019, mais ou menos, quando a ANEEL queria taxar, eu acho que era quase 80%. A sensação que eu tenho hoje é como se a ANEEL estivesse voltando no passado, no ano 2019, mais ou menos, e querendo taxar quase 100% da energia que é injetada na rede. E eu enxergo você aí e o deputado Lafayette com a elaboração da 14.300, mesmo com todas as falhas que ela tem, mas foi meio que um salvador na época, né? Porque poderia ter dado uma brecada, um freio no mercado de geração distribuída ainda naquela época. Você sabe que vocês estão tocando alguns pontos muito importantes. Tem várias perguntas feitas que eu acho que vale a pena a gente entrar mesmo nelas. Se teve um arrependimento meu em todo esse processo, foi não ter brigado mais no início da criação da 482, para ela ter nascido com uma cobrança de fio, mesmo que tivesse pequena, tá? Na época, eu briguei muito para a gente cobrar uma parte só, que a gente chamaria da parcela B, né? Do fio, né? E que teria dado um equilíbrio no crescimento da geração distribuída, porque não era uma cobrança absurda, mas, no entanto, iria dar um equilíbrio na questão do crescimento da geração distribuída, não no sentido de reduzir o crescimento dele, que eu acho que não reduziria, mas dar uma sustentabilidade maior para a operação. Tá? Esse é um ponto. Devia ter brigado mais. Briguei muito, tá? Mas ou seja, como não cobrava nada, a ANEEL quis cobrar tudo, né? Então, porque daí queria do outro lado, né? Se você nascesse numa questão sustentável, talvez a gente não teria tendo essas discussões hoje. O segundo ponto é que eu não vejo a redução da geração distribuída. Tá, tá bom, a remota a gente vai ter dificuldade de continuar na formata, mas a local não. Tá? Por quê? A local, você gera uma energia em cima da carga, né? Quer dizer, no teu telhado. Vamos pegar esse exemplo do rooftop, tá? Essa geração, tirando o custo de amortização do projeto, que não é demorado, é custo zero, tá? Porque você está gerando ali e absolutamente consumindo. Contra isso, não existe nada mais eficiente, tá? Ou com custo menor. Então, eu não consigo ver a parada da geração distribuída e ter o crescimento dela na GD local, continuando. E é o que a gente está vendo, né? Você vê que nos últimos 6 meses a geração distribuída cresceu na ordem de 3 GB, né? Onde a maior contribuição foi local. Acho que isso vai continuar e vai continuar sempre, né? Porque esse tipo de solução a gente não consegue eliminar, né? A geração remota de quem tem contrato, ele vai ser mantido,
né? Então, respeitados os contratos, a Lei 14.300 garante isso, e isso vai se perpetuar, vai continuar dessa forma. Quando a gente fala de 1300, 1304, que a gente trata principalmente da abertura do Mercado Livre, tá? Quem está em geração distribuída, ou tem a geração local, ou mesmo já tem os contratos de geração remota, pode voltar a dormir à noite, tá? Porque da forma que a abertura do mercado cria, ou é possível no grupo B, é, ele não vai destruir a competitividade com a geração distribuída. A geração distribuída vai ter seu espaço, sim, falando quem tem contrato GD0, GD1, né, de, de sobreviver nesse cenário, tá? Eu não quero me alongar muito nessa discussão, mas se um dia vocês quiserem falar só sobre isso, será um prazer. Mas a abertura do Mercado Livre não vai destruir o mercado de geração distribuída, tá? Ele permite a convivência dos dois mercados tranquilamente, Você tá? acha, Então, você acha que essas usinas GD0 e GD1 da geração remota, elas serão absorvidas pelo Mercado Livre? Ou seja, o Mercado Livre irá comprá-las para poder ofertar essa energia no Mercado Livre? Ou o modelo de não, elas negócio vão dela operar permanece como... inalterado? Não, inalterado, elas vão continuar operando em geração distribuída mesmo. Mas serão E vai ser competitivas frente ao competitivo. Mercado Livre? Sim, certeza absoluta. Isso é Eu conheço importante. bastante estrutura tarifária e eu posso garantir para vocês, por isso, quem está muito preocupado pode dormir à noite que É, uma outra vai conseguir preocupação, uma outra sobreviver. preocupação que tem aí, que está muito no mercado, é que mesmo essas usinas de consumo local, né, elas têm enfrentado perante as distribuidoras aí negativas de acesso em razão da alegação de fluxo reverso. E numa conversa recente que nós tivemos aí na Federação da Indústria aqui do Estado do Espírito Santo, numa reunião, você pontuou lá alguns problemas que o sistema elétrico nacional está enfrentando, inclusive que este ano nós tivemos 2 momentos críticos aí em que por muito pouco a gente não sofreu um blackout em nível nacional, né? Eu queria que você detalhasse um pouco mais essa questão aí, o que é o problema em si, né? Apesar de você já ter tocado en passant do problema que é a falta de potência, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais isso aí. E eu gostaria depois da gente debater um pouco as soluções que estão sendo pensadas para esse problema. Perfeito. De uma forma simplificada, né, o setor elétrico é um setor que trabalha on demand. Quer dizer, a energia que você consome na sua casa, na sua lâmpada, quando você liga um interruptor, ela está sendo gerada naquele exato milissegundo, né? Então, não é como qualquer um outro produto que você gera, estoca, transporta, não é tudo on demand, né? Então, quando você tem, você precisa, e é assim que você tem um equilíbrio natural entre consumo naquele milissegundo com a energia que está sendo gerada também naquele milissegundo, né? Quando você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, né, você vai ter que buscar, ou quem estiver gerando a mais, vai ter que gerar a menos, tá certo? Quem está consumindo aquela energia, se puder consumir a mais, vai contribuir com o sistema. Então, esse desequilíbrio entre geração e consumo ocorre no setor elétrico hoje, tá? Ele não é só em volume, né? E aí nós estamos falando numa análise energética, é dizer o seguinte:
Poxa, mas eu tenho usinas suficientes para produzir energia que eu vou consumir naquele mês? Sim, tem, tá? Mas o problema é quando a gente começa a olhar o equilíbrio elétrico. Quer dizer, naquele milissegundo, eu estou tendo a potência necessária para atender ao consumo naquele exato momento? E aí que entra a questão de capacidade, né? É, as usinas solares, todo mundo sabe, né? Uma usina solar, ela gera energia no horário do sol, né? Que geralmente começa aí às 6 da manhã, começa a nascer o sol, né? E vai até umas 6, 6:30, né? Quando ele se põe, né? Então, durante esse horário, você tem a geração, né? A eólica depende aí do local, né? Se ela é costeira ou não, tal, mas em grande maioria ela opera mais quando você não tem sol, né? Então você está à noite, né? Costuma ventar mais, onde venta, né? E quando começa a entrar o sol, começa a cair essa produção, né? E você tem, por outro lado, uma curva de consumo, né? Que a gente tem consumo de madrugada baixo, né? Começa a chegar aí 6 da manhã, ele começa a subir, né? E vai ter o que a gente chama da primeira subida, o ponto que a gente chama da primeira ponta aí do sistema lá por volta Eu aí da costumo, eu, meio-dia, né? eu costumo falar que é igual aquele desenho do elefante que foi engolido por uma cobra daquele filme do Pequeno Príncipe. É exatamente isso. É isso. A gente fala que tem a ponta da ponta e a ponta da ponta da É, ponta. é São isso aí. três morrinhos, né? E daí, esses morrinhos costumam não bater com o horário onde a gente tem bastante geração, né? E daí chega no final de semana, que para o sol tanto faz, né? E para o vento também tanto faz, né? Ele, ele não reconhece aí o nosso calendário sábado e domingo, né? Você tem uma redução de consumo, né? No sábado e domingo, praticamente, você tem um consumo bem menor, né? Então você começa a ter esse descasamento entre carga e geração, Então, e só um minuto principalmente aí, nesses momentos. só um minuto, o Ricardo. Então, tirando essa questão do descasamento entre a curva de consumo e os vários perfis das gerações por fonte, né? Solar, que tem um formato de um sino invertido, a eólica, que Sim, tem um comportamento mais aleatório, mas com vamos dizer assim, uma relevância maior no período noturno. A hidrelétrica, que tem uma geração mais constante quando é com reservatório, né? Na base, termoelétrica também. Então você tem que compatibilizar todas essas usinas aí. Obviamente, quando você tem a transição de geração de uma fonte intermitente com a outra, por exemplo, solar e eólica, ali naqueles momentos, tanto no início do dia quanto no final do dia, nós temos ali um ponto de estresse no sistema, pensando com base na operação. Porém, o que você está colocando aqui vai além. Você está falando o seguinte, que o problema maior é nos finais de semana, quando a carga é pequena, e ainda assim você tem uma geração considerável, que você, pelo fato dela não ser despachável, ou seja, você não consegue controlar o momento que essa geração entra e o momento que essa geração sai, e na ausência de um consumo, é isso que está levando a um estresse maior ao sistema. Minha interpretação está correta? na realidade, parcialmente sim, está correta, mas a gente tem mais outros dois problemas, né, que são até, na minha visão, um pouquinho mais complexos que o primeiro, né? Você tem esse descasamento, né? Mas nós temos um país continental, né? Ele é grande e geralmente a carga não está junto com a geração. Então existe um distanciamento entre isso. E para isso a gente tem um sistema robusto de transmissão que faz esse trabalho de transportar essa energia, né? E para a gente manter esse sistema equilibrado, a gente tem um outro problema que também é muito importante, que chama inércia, né? A gente precisa ter o que a gente chama, desculpa o termo técnico, mas conexões síncronas,
no sistema. Só para Resumindo a explicar história, aqui, só para explicar aqui para o público leigo aqui, desculpa te interromper, Ricardo, mas para o público leigo aqui, assim, quando a gente fala inércia, nós estamos falando de máquinas girantes que, no caso de um defeito elétrico numa determinada linha por atuação da proteção, sobrecarga, curto-circuito, essas máquinas, pela inércia do movimento delas, elas vão permitir manter a frequência do sistema inalterada. Então é só para explicar a questão do problema de inércia. Isso. Então, o sistema, para estar equilibrado, todo o sistema precisa ter um nível de inércia, né, para que ele tenha essa confiabilidade, vamos dizer, né, para que ele não dispare o que você falou, os sistemas de proteção, e a gente tenha aí um efeito que pode levar até um apagão a nível no nacional, caso do Brasil, né? é bem forte a questão das hidrelétricas, né? Que mantém essa inércia, em sua grande maioria são as hidrelétricas. Sim, então a gente tem as hidrelétricas que geram inércia e as térmicas, né, que geram tudo que tem um gerador, né, uma massa girante que gira, né, uma massa girante. A eólica e a solar não tem, né, porque são por inversores, ele não tem inércia, não geram inércia, né. Então, aí que começa o problema. Quando a gente começa a ter um crescimento das energias renováveis ou intermitentes, que a gente chama, né, como a solar e a eólica, você começa a ter, em alguns momentos, uma geração muito alta desse tipo de fonte, né, e muito menos de fontes hidráulicas, por exemplo, ou térmica, eventualmente, nessa questão da inércia no sistema, e que abaixa muito vamos dizer assim, esse nível. E o que acontece? A solar e eólica, como eu falei, você não controla, né? A hidráulica você controla, a térmica também. Então, a hidráulica, você fala assim, não vou gerar, você deixa água no reservatório. Você não perde aquela energia, né? Você estoca água lá, que é hoje o nosso armazenador, vamos dizer, de energia. A solar e eólica não, ela gera. Se ela não injetou na rede, não tem carga, não tem o que fazer, né? O ONS chega e fala assim, desliga, né? Que é o que a gente está vivendo dos cortes de geração, que o mercado chama de curtailment, né? Que a gente é redução, é uma palavra chique para falar redução. Corte, né? Nem redução, corte mesmo. A palavra chique para poder falar assim, reduza. Reduza aí. Ô, Ricardo, mas voltando aqui, dentro da explanação que você está fazendo, voltando nos primórdios do sistema elétrico, quando ele ainda não era interligado, era muito comum os sistemas isolados. Aqui em Vitória, por exemplo, a gente tinha na subestação aqui uma máquina girante, não era um motor síncrono, não era uma massa que girava, então você mantinha essa massa girando, consumindo energia, e aí quando você tinha uma falta, a própria inércia daquela máquina, ela sincronizava com a rede e mantinha a frequência, né? Então, nós estamos chegando próximo do momento de ter uma solução similar a essa no sistema elétrico, voltar ao passado. Talvez com a tecnologia do futuro. A gente tem isso, a gente chama de compensador síncrono, né? Que acaba tendo essas máquinas em alguns pontos do setor, que dá essa inércia. E a inércia também vem naturalmente do sistema, porque quando você gira uma turbina, uma eólica, uma solar, não em 100% da potência dela, ou mesmo que seja uma parcial, qualquer giro dela, não importa o nível de potência, ela já está gerando inércia, né? Então, a gente tem uma reserva inercial do sistema, a gente tem uma reserva girante também, que é essa máquina que você está falando, que fica gerando sem carga, né, para criar esse tipo de coisa. São mecanismos que o sistema naturalmente usa, mas com o crescimento da geração distribuída, né, da forma que está, local, por exemplo, né, ou mesmo as fontes solares, esse problema começa a ficar mais complexo. Primeiro porque a gente tem dificuldade de olhar a geração e medir essa geração distribuída que está ocorrendo
naquele segundo, né? E segundo, que a geração distribuída, como são sistemas mais simples, né? O inversor é um inversor mais simples, né? O sistema não é tão complexo. Quando a gente tem qualquer distúrbio aí no sistema, a primeira máquina que sai é essa, né? Quer dizer, a plantinha lá se desliga, até por proteção. E a gente tem um efeito aí que, se já não estava tão crítico, já não faltava problema, né? Numa situação de estresse do sistema, vem aí a geração distribuída e sai assim em rodo, né? E É, daí você pode ampliar o problema e amplia o risco de a gente ter um ô, efeito Ricardo, aí importante. uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: me parece que você sempre anteviu o futuro, né? Seja quando você começou a trabalhar com a GD e tal, e você me falou em 2018 que você, quando estava explodindo a potência instalada de geração distribuída, e você já anteviu o problema e já começou a trabalhar com um sistema de armazenamento. Aí a minha dúvida é o seguinte: eu queria voltar um pouquinho na parte regulatória, quando você começou a trabalhar com a Sim, Lei 14.300, etc. sim, A gente está vendo, inclusive, pelas suas próprias palavras, né, que a GD nunca vai acabar, porque você pode gerar energia e consumir no mesmo lugar, se você puder armazenar sim. aquela energia ali naquele horário que você tem excesso de energia, ou seja, você não tem como fugir das baterias. Mas aí, na parte Sim. regulatória, me parece, pelo menos essa é uma impressão pessoal, me parece que a parte regulatória ela ficou um pouco atrasada em relação a isso. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente quase não vê grandes projetos usando bateria, como acontece, por exemplo, na Austrália, que já tem aí grandes sistemas operando, né? Aqui no Brasil a gente não tem muita coisa. E mesmo a 14.300, ela praticamente não fala nada sobre essa questão de armazenamento de bateria. E aí vem outra dúvida também, que são esses contratos de renovação com as distribuidoras de energia, que eles não obrigam as distribuidoras a investir pesado nessa parte de armazenamento, que me parece que é a saída. Eu não consigo ver outra saída além de armazenar energia para injetar na rede naqueles momentos de maior necessidade. É uma impressão minha ou realmente a parte regulatória está atrás da tecnologia nessa questão de armazenamento? É verdade, a regulação está um pouco atrasada, mas a gente já está com o marco regulatório da bateria pronto, né? Está na ANEEL para ser aprovado em muito pouco tempo, né? Já está na Com diretoria a aí sua para ajuda também? Claro. sem dúvida, né? A fase um aí do processo vai ajudar muito. Mas o que acontece é assim, ah, o sistema de armazenamento, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para o setor, vai ser mais um elemento que vai contribuir com o equilíbrio do processo, né? Mas a evolução do setor elétrico está indo para um controle, né? A gente deve estar, não sei se todo mundo conhece nesse detalhe, mas a gente está evoluindo para algo chamado DSO, né? Que é a descentralização da operação, vamos centralizada do ANS, né, a nível de distribuição, que na realidade a turma deve ficar preocupada, isso é corte de GD e tal. Não, não, DSO é controle. Você tem um controle das redes de distribuição de uma forma mais eficiente, né? O sistema de armazenamento, Ou seja, nós vamos ele voltar à época do contribui, COI, né? vai voltar à época do COI com um despacho Que é de mais fato o que eu sempre defendi, que era o voltar ao empoderamento da distribuidora no atendimento ao seu mercado. Cada distribuidora ela sem dúvida. tem que ser responsável por garantir a qualidade, a segurança e a confiabilidade do sistema na sua área de distribuição. Sem dúvida. E como eu já coloquei antes, o sistema elétrico é tudo menos simples, né? Sim. Com muitas engrenagens, como tu falaram. Então, a solução disso, sem dúvida, passa por controles. Os sistemas de armazenamento são uma excelente ferramenta para permitir esse tipo de controle, né? Para permitir que a distribuidora tenha um controle melhor sobre as redes de distribuição delas efetivamente o ANS ter uma visão
clara sobre esse tipo de operação. E por isso que nós aqui na Matrix estamos investindo muito nisso, né? Hoje a Matrix é o grande player de sistemas de armazenamento. A gente já bateu aí mais de 200 mega instalados. É, a gente assinou há pouco tempo atrás aí a concessão de recarga de ônibus urbanos aqui na cidade de São Paulo, que isso vai levar a um investimento mais de 500 mega de baterias também, né, para atender os ônibus urbanos com recarga e tal. Então, e nós estamos muito evoluídos aí para trabalhar com sistemas de armazenamento nas redes de distribuição associadas essa que a gente chama de VPP, ou controle, né, desse sistema, para poder viabilizar uma forma de fazer o DSO de uma forma bastante eficiente, né? Ô, Ricardo, Então, mas então você podia dar para a gente um spoiler aí do que está vindo na regulação aí de armazenamento? Fala, já que você está falando sobre esse assunto, dá uma dica aí para a gente, o que está vindo aí, assim, pelo menos em linhas gerais, o que está sendo pensado, o que vocês estão estudando aí, por onde que você acha que vai ser o caminho aqui no Brasil? Então, interessante primeiro definir o que é uma bateria, né? Então, a primeira discussão regulatória que teve como é que a gente vai tratar esse bicho aí? Ele vai ser uma geração, vai ser uma carga, né? Ou ele é o quê? Então, criou a figura de um novo ente chamado armazenamento, né? Ou armazenador, quando a gente falar assim do agente, né? Então, está sendo proposta uma criação de uma nova figura regulatória, que ela vai ter uma característica de geração e de carga, né? E o processo não foi ainda aprovado na ANEEL, porque exatamente entrou nessa discussão como tratar a conexão desse ente novo aí no setor elétrico. A regra que estava sendo aprovada já que ele é um gerador, é uma carga, vamos fazer ele pagar as duas coisas, né? E, e isso, obviamente, onera o sistema, né? E a gente precisa do armazenamento e está sendo convergido para algo diferente, tipo, vamos ver o que ele mais contribui, né? Ele é mais um gerador ou é mais uma carga para efeito de sistema? E ele vai pagar um desses elementos. Isso é uma correção que está sendo feita na questão regulatória e é o que está faltando para aprovar o processo. Com isso, Pensando nessa questão aí, eu imagino um agente puramente armazenador. Que horas que esse cara vai armazenar? Esse cara vai armazenar energia no momento em que o sistema tiver menos consumo e geração disponível. Ou seja, o armazenamento dele, em tese, deveria ser no horário da madrugada. Então ele tenderia a aumentar o consumo na madrugada. Por outro lado, que horas que ele vai querer entregar essa energia? Ele vai querer entregar essa energia no momento que você tem o maior estresse do sistema, né? E que a energia está mais cara. Consequentemente, vai ser ali no intervalo das 18 às 22 horas ali. Então, imaginando 4 horas, uma capacidade de 4 horas. Então, eu acho que é razoável você pensar dentro de uma tarifa que seja parecida com a tarifa azul, né? Uma demanda para fora de ponta, aonde ele vai pagar como carga, e uma demanda na ponta, aonde ele pagaria como gerador. Seria razoável isso, não? Na realidade, eu queria dar um passo atrás antes de entrar exatamente nessa discussão, tá? Porque a bateria, na realidade, é um grande coringa. Ele pode estar conectado à carga, ele pode estar conectado na rede de distribuição de forma isolada, ele pode estar conectado numa linha de distribuição, ele pode estar conectado a uma linha de transmissão, ele pode estar associado a uma geração, tá? Então, ele, como eu falei para vocês, é um equipamento que você pode conectar ele de várias formas. E para cada uma delas, essa bateria vai ter um atributo diferente, uma forma de operar diferente. Sim. Por exemplo, quando você está associando ele a uma carga, você está certo na tua colocação, Senna. Você vai ter um funcionamento
dessa forma. Vamos pegar uma energia barata, vamos trocar por uma energia cara e assim por diante, né? Mas quando você está conectado num sistema de distribuição, não é essa a finalidade principal, tá? Então você vai Aí é um ter serviço outras ancilar, né? funcionalidades. Na distribuição ele seria um Mas sistema ancilar de emergência. antes de chegar no serviço ancilar, tá? Ele vai ter uma função de melhorar, vamos dizer assim, a performance daquela linha de distribuição, né? É melhorar a capacidade dela. Por quê? Você tem, como o consumo falando, você tem diferenças de horário de consumo. Se você tem uma bateria na linha, ela pode ter uma atuação de forma diferente, onde ela lineariza essa operação dessa linha. Quer dizer, aquele mesmo fio, aquele mesmo ativo, ele consegue ter uma performance muito melhor, quer dizer, reduz o nível de investimento e você para de operar exclusivamente com a máxima demanda do sistema e ter horários que você está utilizando uma capacidade muito pequena desse ativo que está investido lá, a bateria melhora essa atuação, né? Melhora a atuação de uma subestação, por exemplo. Ele melhora uma atuação de uma linha de transmissão. E Mas aí É ele tem um quase como um atributo revamp diferente. de uma instalação, né? Porque você deixa de Isso, dimensionar para potência máxima para dimensionar para uma potência média, E aí proporcionada Isso. pela bateria. E aí eu tô pensando o seguinte, Isso, já que perfeito. a gente falando de regulação, será que tá vindo aí alguma coisa, tipo obrigar as concessionárias a manterem um banco de baterias ali nas subestações para poder minimizar esse problema? Eu queria que você falasse um pouquinho mais na parte de regulação. O que tá vindo aí Perfeito. para... Eu só quero tirar a palavra obrigar, né? De novo, o sistema obrigatoriamente vai passar por uma solução de armazenamento, não só na subestação, como eventualmente nas linhas mesmo, em pontos dessa linha. Porque quando a gente fala de DSO, por exemplo, ou despacho, controle, nós estamos falando de, como eu acabei de falar, controlar essa linha, É o né? smart grid, né? É, com- o controle, não, o Smart Grid é um pouquinho diferente. É assim, você pode medir essa linha, né? Então, ter uma visão de como essa linha está operando. Naquele momento, como é que está funcionando lá, né? Uma outra coisa completamente diferente é falar, ok, já sei como é que ela está operando nesse momento, como é que eu opero agora isso? Como é que eu mudo? Como é que eu tenho um controle sobre essa forma de operar? De um jeito muito simplificado, como é que eu despacho essa carga, né? Como eu despacho essa potência nesse elemento. Então, quando a gente fala de aumentar o controle sobre o sistema de distribuição e de transmissão, tá? O problema amplia mais. E eu, particularmente, considero esse o melhor atributo da bateria, dentro desse cenário de ele ser um coringa, né? Ele é o equipamento mais eficiente para esse tipo de controle. Quando você permite você associar ele isoladamente ou em conjunto, né? Obviamente que é um nível de sofisticação sensivelmente maior, né? Onde você consegue ter um controle e vamos dizer, algoritmos para buscar a melhor eficiência desse sistema, mas, sem dúvida nenhuma, o setor elétrico vai passar obrigatoriamente por isso, não porque nós estamos obrigando eles a fazer, porque É, esse vai ser o investimento mais eficiente esses sistemas, para Ricardo, o sistema. esses sistemas já são estudados há muitos anos, né? Eu me lembro que Sim, quando eu fui fazer o meu mestrado na faculdade, uma das coisas que a gente estudava, tem um dispositivo lá que era o StatCom, né? Onde você, através de um sistema que eu utilizava um inversor de frequência, com uma fonte de corrente contínua, né, um banco de capacitor no lado CC, você conseguia controlar a injeção de potência reativa e com isso regular
a tensão de uma rede, consumo e o fator de potência dessa rede. Você controlava a tensão e fator de potência. Por outro lado, se no lado CC desse inversor você tivesse um banco de baterias, você, além de fazer o controle de fator de potência, você ainda conseguia fazer a injeção de potência ativa na rede. Então, o que você está falando é um pouco disso. Nós estamos... todo aquele estudo que aconteceu há 15, 20 anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, nós estamos agora pensando em torná-lo realidade. Lá atrás ele era caro, ele era inviável dentro do panorama do setor elétrico, e agora ele está se tornando necessário, né? Mas voltando aqui, o Carlos te fez uma pergunta, e é porque a gente vinha dentro do carro discutindo se a solução do problema do setor elétrico ela vai ser feita através do porrete, se ela vai ser feita através da cenoura, ou se vai ser um misto de porrete e cenoura. Entendeu? Não sei se você está me entendendo, porque eu acho, por exemplo... Eu entendi de forma bastante clara. Aí que tem um desafio, né? Quando você entra no caminho que nós estamos indo no setor elétrico, por exemplo, na abertura do Mercado Livre, né? Você tem... O que chama abertura do Mercado Livre? Você dá liberdade para o consumidor, por exemplo, escolher o fornecedor dele. Há um tempo atrás, quando se discutia a abertura do Mercado Livre, antes, vamos dizer assim, dele estar aberto da forma que está, um dos questionamentos que se tinha era: será que a iniciativa privada vai conseguir garantir a oferta de energia? Ele vai investir em usina sem ter um contrato com o governo? Era uma pergunta na época. Acho que essa resposta já ninguém tem dúvida, né? Porque encontrou um espacinho na rede para ter escoamento, vai alguém lá e coloca uma usina, né? Então, isso não tem problema. De novo, agora vem essa pergunta. Você acha que o sistema elétrico vai se regular suficientemente para que os investimentos necessários em controlabilidade das redes e dos sistemas vão ocorrer sem a necessidade de ter um tipo de solução de investimento, né, dessa forma? Então, a resposta, na minha visão, é igual, sim, né? Vai passar por isso. Por quê? Porque nós precisamos ter um equilíbrio econômico e sustentável da equação, né? Não adianta você ter um crescimento do setor elétrico que necessita de uma maior controlabilidade, ter elementos que permitam você poder operar nesse ambiente onde você tem energias renováveis no nível que a gente está, variação de cargas do jeito que está, com variações diárias, né, de excessos e faltas, né, rampas, né, durante o dia, sem ter elementos novos e controle para que o sistema tenha flexibilidade e capacidade, né, para conseguir atender isso. Na minha visão, isso naturalmente vai chegar, porque, obviamente, quando você começa a ter descontrole no setor, obviamente o custo operacional do sistema amplia, né? Então você vai ter uma rede menos eficiente, você vai ter uma transmissão menos eficiente, você vai ter um equilíbrio de geração menos eficiente, você vai ter mais curtailment, você vai ter mais desequilíbrio dentro da distribuição. E isso gera custo, né? E quando você tem um custo maior, você vai buscar uma solução para mitigar esse custo maior, né? E daí vai chegar um equilíbrio que o sistema de armazenamento vai ser a solução, que já né? E os sistemas de controle também. Isso é muito parecido com o que a gente viu na geração distribuída, né? Quando eu comecei lá com a GD Solar, se eu falar para vocês que o custo da instalação era na hora de 6, 7 reais o watt, né? Hoje é uma brincadeira, é muito menor, né? O preço do painel caiu absurdamente, né? O preço dos equipamentos inversores e tal caiu muito,
A gente está vendo a mesma coisa com os sistemas de armazenamento. Pois é, eu quero Né? aproveitar esse O gancho aí que preço você tá falando sobre isso, a parte de tecnologia realmente, porque armazenamento, na verdade, você tem várias tecnologias que permitem armazenamento. Aí me vem à mente agora, por exemplo, o que eles fazem lá na Suíça, né? Que lá na Suíça você tem um relevo, lá são muitas montanhas lá nos Alpes. Então uma das coisas que eles fazem Usinas reversíveis. Exatamente, você joga água para um reservatório no alto, ou seja, a bateria é uma bateria gravitacional. Ou seja, é uma tecnologia que é aplicável lá na Suíça, que não é o nosso caso aqui. O problema que tem aqui no Brasil de desenvolver esse tipo de tecnologia, primeiro, você precisa ter um relevo adequado. Pois é. E o aspecto ambiental, que aqui é um problema. E sem contar que o investimento, ele é um investimento, a complexidade é tão grande quanto você montar uma usina hidrelétrica. Sim, mas cada lugar você tem uma aplicação. No caso da Suíça, por exemplo, isso é perfeitamente viável pelas características dele. Mesmo na China também, né? Tem alguns lugares que isso é perfeitamente viável, que não é aqui no Brasil. Mas qual tipo de armazenamento de bateria que você acha que vai ser a solução? E fala um pouquinho dessa parte técnica. Onde é que a gente vai passar? Baterias de lítio, por exemplo? Como é que você acha? Termoacumuladores. Termoacumuladores, que a gente já conversou aqui. Qual que você acha que vai ser a solução tecnológica para o BESS? Então, vamos lá, de novo. Você tem várias tecnologias de armazenamento, vocês citaram algumas delas. De novo, cada uma delas tem um atributo diferente, né? Uma característica específica. Vocês citaram aí também as usinas reversíveis, né? Também tem uma característica. Eu vou responder essa pergunta de uma outra forma, mostrando uma imagem para vocês. Hoje, a gente não tem dúvida que, infelizmente, a gente precisa de uma geração térmica no setor elétrico brasileiro, porque a nossa hidroelétrica, não temos novas usinas, né? Os reservatórios já estão em volume fixo, né? Então, a gente tem pouca possibilidade de ampliar reservatório, e o sistema cresce, a quantidade de usinas renováveis cresce e vai chegar no momento que nossas hidroelétricas não são suficientes. Mas, nesse inteirinho, a gente sabe, e a gente já viveu, que as hidroelétricas têm período de estiagem, né? E que a disponibilidade delas em alguns anos pode levar numa situação bastante crítica. Então, a gente precisa de termoelétricas para garantir essa base operativa. Quando a gente fala de termoelétrica, a gente sempre falou assim, bom, gás natural é a tecnologia mais suficiente, mais eficiente. É verdade. Principalmente agora que a gente está encontrando gás aí no pré-sal e tal, vai ter uma disponibilidade de gás. Assim, num primeiro momento, parece ser uma solução interessante. Mas daí aparecem, por exemplo, as usinas térmicas de GNV, de gás natural, GNL, desculpa. Gás natural liquefeito, que é caro, né? O combustível é caro, né? Mas esse tipo de térmica, agora, por exemplo, pelo problema que a gente está tendo, em algumas situações, o GNL ele se torna viável, porque na realidade ele é um complemento, é um incremental. Esse incremental pode ser caro, mas ele distribuído por toda a quantidade de energia que a gente utiliza no país, ele não é caro. O problema de uma térmica GNL, e eu falo isso porque é um projeto que eu já participei do desenvolvimento dele para leilão. Você, para conseguir viabilizar contratos de importação de GNL, que esse GNL ele vem principalmente ali daquela região do Golfo do México ali, né, que agora chama Golfo Americano, o Trump mudou o nome dele, mas do Golfo do México ali que vem o GNL, né, mais próximo aqui. Você, para fazer um contrato de importação disso, você precisa de duas coisas. Você precisa primeiro de ter um berço de atracação no destino, né, e que a usina esteja próxima desse berço de atracação. E segundo, você precisa ter uma garantia firme de despacho dessa usina para você ter previsibilidade de compra de insumo. Porque o fornecedor do GNL, ele não aceita essa variabilidade do tipo, hoje eu contrato 50% da usina, amanhã eu vou contratar 100% para depois eu voltar para 25% ou 0%.
Então você não tem essa flexibilidade no contrato. No passado, as usinas a gás que entraram no Brasil aqui, por exemplo, eu falo disso porque eu trabalhei em uma, né? O despacho de uma usina térmica a gás com 100% flexível, ela só foi possível através de um acordo com a Petrobras, pressionada pelo governo a fazer esse acordo, porque é um acordo extremamente desinteressante para a própria Petrobras, para viabilizar a segurança energética do Brasil. Então você tinha um contrato com a Petrobras em que ela, desde que avisada com uma determinada antecedência, ela garantia esse gás para você naquele momento, naquele volume. Mas sabe-se lá o que ela tinha que fazer para entregar esse gás. E aí, nesse caso do gás que não é GNL, você ainda cai em outro problema, que você precisa ter disponibilidade de rede de gasodutos. E aí a sua termoelétrica ela tem que estar em cima de um desses gasodutos com disponibilidade. E a disponibilidade também é uma coisa meio complicada, porque você vai ficar com um gasoduto ocioso, o ideal é você ocupar esse gasoduto na capacidade nominal dele o maior tempo possível. Mas e quando a termoelétrica entrar? Então isso tem uma série de arranjos que tem que ser feitos aí, de contratos temporários, interruptíveis, que não é um arranjo fácil, né? Já foi feito, hoje tem termoelétricas que operam nesse modo aí, mas vamos dizer assim, é meio que um Frankenstein e é uma operação que eu posso te dizer como ex-gerente de operação de termoelétrica que é estressante. Porque você tem, a cada despacho você tem que negociar isso com o seu supridor. Bom, eu vou pegar toda essa fala sua, Sena, que é fantástico para esclarecer o ponto que eu tentei mostrar. No setor elétrico, a gente tem um negócio que chama-se, que é o cálculo, né, do custo da energia. Né? Dentro desse cálculo de custo de energia, a gente tem alguns cálculos que falam o seguinte, quanto custa a gente não ter energia? Né? Quanto custa a falta de energia? Né? E esse número é calculado, tá? Ele é público. Tá? Que eu não peguei o último número aqui, mas senão eu daria o número na vírgula. Mas nós estamos falando de algo em torno de R$8.000 o megawatt hora. Tá? É um belíssimo valor de energia quando você hoje comercializa energia na faixa de R$150 a R$200 o megawatt-hora. Né? 8.000 é sensivelmente maior. Né? Então, o que eu estou falando é exatamente isso. O sistema tem forma de se regular. À medida que você tem uma necessidade e precisa de um atributo específico, tá? O custo de você não ter esse atributo, ele vai ampliando. Tá? E que vai chegar um momento que essa fonte que pode dar esse atributo se torna viável. Né? Se eu falar para você que eu vou despachar a tua térmica GNL e pagar R$6.000 por megawatt-hora, você vai ter todos esses problemas. Né? E feliz da vida. Né? Então, o sistema se equilibra. E isso entra na discussão da concessionária. Né? A concessionária vai precisar, porque o sistema está ficando complexo, ter um maior controle das redes de distribuição. Né? E ela pode ter uma rede muito complexa, entre N que não são, e ela fala assim, poxa, como é que eu controlo aquela rede? Olha, você vai ter que botar esse sistema, custa X, mas diluindo na rede dela faz sentido. Perfeito, Por quê? Ricardo. Porque o custo unitário daquele problema afeta o conjunto como um todo. E vai chegar um momento ok, que ele se equilibra. Perfeito. Mas você está se referindo ao seguinte, uma decisão de investimento da distribuidora. Então a distribuidora ela tem um problema e que ela precisa investir para poder resolver esse problema. A lógica é perfeita, porém, por outro lado, nós temos o mercado da distribuidora cada vez menor. Porque na medida em que as pessoas elas investem em geração distribuída, né, no telhado das suas casas, elas passam a consumir menos do sistema, a utilizar menos o sistema.
né? Imaginando aqui o seguinte, eu até imagino que num futuro não muito distante, né, vai haver um incentivo para que todo mundo se transforme o seu sistema em grid zero, ou seja, vai se tornar neutro ao sistema, vai usar o sistema apenas como backup de emergência. Né? Mas aí, sendo que eu... Não, só concluir. Então, aqui eu vejo o seguinte, se a gente imputa à distribuidora o ônus do investimento, ela, em contrapartida, ela vai repassar isso para as tarifas. E vão ser tarifas que vão estar cada vez mais diluídas num grupo de consumidores menores. E nesse grupo de consumidores menores você tem o baixa renda, você tem um conjunto de consumidores ali que são beneficiados com políticas de assistencialismo. Né? Então, só concluindo aqui, eu acho mais razoável haver um incentivo para que o causador do problema, entre aspas, que seria a geração distribuída, ela ter uma atuação, porque tem uma outra questão também. A gente precisa fazer essa correção num prazo tão rápido quanto aconteceu a expansão da solar. Então, da mesma forma que a solar de 2015 para 2025 ela chegou em gigawatts de potência instalada, a gente também, de 2025 a 2035, a gente tem que fazer o armazenamento chegar em gigawatts de potência instalada, da mesma ordem de grandeza da solar e da eólica. Né? Então, eu creio que é mais razoável haver, de certa forma, um fomento, um incentivo, né? Uma política de tarifação zero para baterias, para baixar o custo dessa bateria e mais pessoas, e pulverizar esse investimento na geração distribuída, né, residencial, para que as pessoas possam elas arcarem com esse custo, né, adaptarem o seu sistema para ser grid zero. Só um comentário, sendo uma coisa que eu acho é o seguinte, a distribuidora, ao invés dela ter queda de receita, na verdade ela está tendo ampliação de receita, porque a distribuidora elas passaram a ser geradoras, elas passam a ganhar dinheiro não só na distribuição, mas também na geração com um monte de usinas solares e agora no mercado livre de energia, aí que vai se ampliar mais ainda. Mas, de qualquer forma, a gente estava conversando, eu tinha te perguntado, Ricardo, sobre a questão da tecnologia, e você tocou no assunto das termoelétricas, que vão suprir esse aumento essa necessidade de aumento de energia, né, que as hidrelétricas não vão mais conseguir suprir, e a gente não pode esperar isso de fontes sazonais, como eólica e solar. Você falou que as termoelétricas podem ser uma saída, mas eu queria que você falasse um pouquinho, ainda forçando um pouquinho na questão de tecnologia. Você acha que um dos caminhos não pode ser, por exemplo, a gente ter bancos de baterias de lítio ali junto às subestações de energia? Qual é a tecnologia que você acha que pode, realmente de armazenamento, pode ser o caminho, pode ser a solução? Claro que a termoelétrica tem seu lugar, né, como uma fonte geradora, mas e na questão do armazenamento em si? O que você acha que pode ser o caminho aqui para a gente? Então, eu dei o exemplo da térmica para dizer o seguinte: cada sistema de armazenamento tem seu atributo e sua característica que ela tem uma maior, vamos dizer assim, aderência, ou ela é mais competitiva, né? Então, nos exemplos que você citou, por exemplo, o Senna já tinha citado antigamente, numa fala anterior dele, uma reserva girante, né? Que você tem um sistema de armazenamento que você tem uma massa que fica girando, né? E ela guarda energia e ela descarrega isso por um determinado tempo. Obviamente que esse tipo de sistema de armazenamento, para certas características, ele é muito bom. Por exemplo, numa questão industrial, que você tem aí uma questão de muito variação de qualidade de rede em função da própria operação da usina, esse tipo de armazenamento tem uma característica melhor que, por exemplo, o lítio, né? Você citou aí a questão das hidroelétricas, né, reversíveis, ela também tem uma
característica. A lítio não tem. Por exemplo, depende do tipo de reservatório, você pode ter uma descarga por muito mais tempo, né? Com uma reversível, por exemplo, né? Que a lítio não tem esse como o seu ponto forte. Então, isso que eu estou querendo dizer. Para cada tipo de bateria, você tem um atributo. Mas se você falar, Ricardo, em qual você aposta, eu acho que a bateria de lítio, principalmente o ferro fosfato, né, ainda dentro de lítio tem várias formulações, né, ela me parece ser uma bateria muito versátil, né, que ela permite uma série de atuações ou atributos, né, principalmente quando ela está ligada a outras formas de conexão, onde ela faz, por exemplo, grid forming, né? Ela tem vamos assim, uma característica de ser versátil, né? Então, por isso que, por exemplo, nós na Matrix estamos apostando nas soluções baseado em ferro-fosfato, lítio, né? Ferro-fosfato, para operações, são baterias maiores, né? Nós estamos falando de bateria na ordem de mega, né? Megawatt-hora de capacidade de potência, né, para fazer esse trabalho, né? Mas não quer dizer que amanhã a gente não tenha uma outra característica de bateria, por exemplo, sei lá, sódio ou outro tipo de forma de fazer o armazenamento que possa ser utilizado também para alguma característica específica. E provavelmente nesse caso a gente vai ter o outro tipo de bateria também, né? Para fazer frente a uma necessidade que a gente encontre no setor. Mas hoje, falando assim, 25 aí de setembro, a nossa aposta pela versatilidade da bateria, custo, né? Formas de operar e assim por diante, a gente aposta no lítio ferro fosfato. Está previsto Perfeito. aí para o ano que vem, né? Mês de março, o primeiro leilão de reserva de capacidade, né? Onde Sim. vai ser colocado a questão dos bancos de baterias em subestações, como o Carlos está frisando aí. Vocês Sim. pensam de participar desse leilão? Vocês já têm algum projeto desenvolvido pensando nisso? Sim. Claro. E quanto a essa questão porque uma crítica que eu faço, Ricardo, para o arranjo do setor elétrico hoje é essa centralização de decisões, né? Você começou falando aqui numa fala anterior sua aí que já está sendo tratado a partir daquela reunião em que a ANEEL convocou as distribuidoras em Brasília, já está sendo tratado vamos dizer assim, a descentralização da operação do sistema, né, por áreas de concessão, né? Ou seja, é uma volta à época do COI, né, que era o Comitê de Operação, onde as distribuidoras todas elas operavam isoladamente, mas de uma forma integrada, né, Comitê de Operação Integrada, que depois deu origem ao ONS. Uma outra questão é a decisão de investimento, né? Que na minha concepção, essa ótica essa lógica de leilões centralizados, ela está chegando, já tem algum tempo que ela está mostrando sinais de exaustão. Ela foi muito boa lá no pós-racionamento, lá em 2001, 2002, onde você tinha uma incerteza de financiabilidade dos investimentos. Ela permitiu a gente sair da inércia. Mas hoje ela já sinaliza a exaustão. Eu acho que a solução de expansão do setor elétrico está no modelo descentralizado, onde você, de alguma forma, você orienta o consumidor a ser responsável pela sua solução energética. Então, do mesmo molde em que a geração distribuída ela empoderou o consumidor na busca pela sua solução de menor custo,
agora, nesse problema do armazenamento, tem que haver um incentivo também para a gente incentivar o consumidor a buscar a solução para o problema que acabou que ele mesmo criou. Né? Eu acho que está faltando pensar nisso. Vamos responder os dois questionamentos que você colocou, porque são respostas, na minha visão, diferentes. Né? Primeira é sobre os leilões. Obviamente, já está configurado que nós não vamos precisar mais fazer leilão de energia. Né? E o leilão de energia, ele teve uma característica muito importante desde o surgimento dele e na execução de todos os anos, que a gente utilizava esse tipo de forma para poder equilibrar a matriz elétrica brasileira. Né? Quer dizer, não era só a questão de ter energia, mas de ter que tipo de fonte ou que tipo de atributo que a gente está precisando no setor. E com isso, a gente conseguia fazer um equilíbrio da matriz elétrica brasileira para ter várias características, né, para atender a flexibilidade e a capacidade que a gente sempre precisou. Né? Com a entrada da geração distribuída nesse nível e a sobra de energia e associado à entrada das fontes renováveis no montante que entrou, a gente tem sobra de energia, então a gente não tem mais necessidade de fazer esse tipo de leilão e cria sempre uma discussão que é, poxa, como é que eu consigo colocar, então, o equilíbrio da matriz se você deixar o mercado livre, onde cada um decide que fonte vai adquirir, porque daí a decisão é muito fácil, né? É pelo preço, né? Você vai comprar a mais barata, que hoje é a solar, né? Seguida aí pela eólica e assim por diante. Bom, você vai pela mais barata. E se a gente tiver na matriz elétrica brasileira só solar, bom, a gente sabe o que vai acontecer durante as 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. O problema é do outro período, das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, durante a noite. Né? Então, a matriz elétrica brasileira, ela precisa de um equilíbrio. Né? E aí eu estou falando a palavra mais ampla possível. Né? Não só de características, como de cada tipo de fonte, mas a gente está falando de inércia, de equilíbrio, onde está localizado e assim por diante. Hoje a gente resolveu esse problema através da lei, acho que é a 14.120, né? Ou é 10.120, agora, bom, deu um branco aqui, mas que a gente conseguiu colocar a criação da capacidade, ou poder fazer os leilões de capacidade, que é o que a gente vai ver aí no ano que vem. Com isso, a gente volta a ter uma possibilidade de ter um leilão para comprar potência, eventualmente energia, né? De tal forma que a gente busque no mercado o atributo que a gente está precisando para equilibrar o sistema. Então, hoje, por exemplo, a gente está precisando de um atributo, como eu falei para vocês, térmico. Né? Se você olhar a matriz elétrica brasileira com a descontratação das térmicas que aconteceu, a gente praticamente está sem térmica e a gente precisa de térmica, como eu já expliquei aqui. Né? Então, você precisa ter algum tipo de leilão para que você consiga comprar esse tipo de fonte, que é mais cara, então não é óbvio que o mercado vai comprar esse tipo de fonte naturalmente. Né? A gente precisa ter um leilão para fazer esse tipo de compra e fazer a alocação do custo disso para a base do setor, porque ele necessita desse tipo de atributo, como eu falei, para manter o sistema funcionando. Então entra aí a térmica nos leilões, nos formatos aí que a gente está vendo aí na consulta pública aí do Ministério. E outro atributo que a gente precisa no setor é sistema de armazenamento, né? Que inicialmente está começando embrionário para testar, ver se os atributos efetivamente que se espera dele vão acontecer, né? E se a resposta dele no setor elétrico é positiva da forma que a gente espera que seja, né?
E, de novo, esse formato de leilão permite a entrada dessa novo tipo de tecnologia e trazer, repetidamente, como estou falando, o atributo que dentro desse sistema elétrico inteiro, dessa matriz, a gente precise para manter o equilíbrio. Então, quando a gente continua ou permite que exista um processo de leilão, né, mesmo que seja por capacidade, que permita que a gente tenha a fonte e a forma que ela vai operar mais adequada, a gente pode garantir que a gente vai manter o equilíbrio do setor elétrico de uma forma estável. Ricardo, eu queria uma palavra sua sobre. Eu vejo assim o mundo passando um momento de inflexão agora, né? A China com muitas fábricas aí de painéis solares quebrando, fábricas de veículos elétricos quebrando, porque houve uma produção muito grande, né? E você vê na Europa, por exemplo, já tem saturação de energia solar, de energia eólica, e o Brasil também já tá entrando nessa fase. Eu queria uma palavra sua, como é que você vê o futuro em relação à compra dessas baterias de lítio, ou mesmo de todos esses equipamentos. Como é que você acha que vai ser esse mercado aí a partir de agora, com essa mudança aí fala um pouquinho também da questão das tarifações aí, americanas. Como é que você vê essa questão de fornecimento mundial de equipamento aí vindo da China e com esses problemas todos que a gente está passando? Excelente pergunta, né? Como todo o processo que a gente está vivendo no mundo, obviamente existe uma necessidade que cria uma demanda específica, e aquele tipo de fonte, no caso específico, falando da solar, cria o ambiente para que ela possa crescer e prosperar, né? E, obviamente, vai chegar um momento que essa fonte, vamos dizer assim, ocupou, vamos dizer assim, a porcentagem equilibrada que essa fonte deveria ter nas matrizes elétricas de cada país, obviamente tende um declínio, né? Isso é natural. Agora está começando com a parte do armazenamento. O armazenamento é necessário quando você fala de fontes intermitentes, né? Então, a gente tem eólica solar e, como você bem colocou, painel solar a preço barato, é uma fonte muito barata, mas ela não é despachável. E a gente precisa de uma porcentagem de fontes despacháveis. Então, o sistema de armazenamento parece ser um casamento perfeito com a fonte solar, né? É o famoso goiabada com queijo, né, do setor elétrico. E vamos continuar dependendo da E China? essa é a aposta. O que é? Vamos continuar dependendo da China? Então, daí, de novo, vamos falar o que é dependência, né? Você falar o seguinte, vale a pena fazer o pacotinho, né, de armazenamento, né, que na China tem uma produção em série assim, absolutamente boçal, e pode produzir isso a menor custo? Talvez não valha a pena fazer o pacotinho, mas eu sou da filosofia que o pacotinho é só uma parte do sistema de armazenamento. Tem muito know-how, muita tecnologia em cima disso, tá? Que aí eu acho que o Brasil tem que se desenvolver. A gente tem fornecedores brasileiros muito competentes, eu vou citar dois deles, a WEG e a Moura, por exemplo, estão investindo muito nesse tipo de pesquisa para desenvolver ou ter domínio dessa tecnologia nacional, né? E nós apostamos nisso, né? Então, eu vejo, quando você analisa uma tecnologia nova, você não precisa dominar aquela tecnologia de A a Z, né? Na minha visão, né? Você pode desenvolver elementos que agreguem valor à operação, como, por exemplo, a toda a inteligência de operação do sistema, para VPP, tecnologia, software, né? Inteligência para você gerir o sistema. Por exemplo, isso agrega muito mais valor
do que a bateria propriamente dita, né? E como eu já falei aqui, dentro da bateria tem elementos que poderiam ser feitos fora mesmo, porque tem baixo valor agregado, e precisa de produção em massa, né? Do que efetivamente você ter a, o PCS da bateria, que é um elemento importante, ou mesmo o EMS, que controlador de energia, né, da parte energética, que é fundamental, ter toda a lógica e sistemas de controle disso daí, né, que criam muito valor à operação. E isso pode ser desenvolvido ou permitir que o Brasil tenha esse tipo de controle, né? Ô, Ricardo, Mas, ah, sim, não, com base em tudo que a gente discutiu aqui, né? Nós estamos aqui, possivelmente seremos assistidos por vários empreendedores do ramo da geração distribuída, consumidores também interessados, pesquisadores. Esse nosso podcast aqui no Espírito Santo, ele tem alcançado uma certa relevância aqui entre os players locais. Eu queria o seguinte, eu queria que você apresentasse para a gente como que o Ricardo Costa vê o futuro da geração distribuída, apesar de você já ter falado aí um pouco, né? Mas eu queria que você sinalizasse aqui para o nosso público, desse dicas para eles, o seguinte, para onde caminha o setor elétrico, tá certo? Se ele quer permanecer prestando serviço no setor elétrico, como ele deve se posicionar, para onde ele tem que ir. É mais ou menos isso. O que você diria? perfeito. Adoraria ter essa bola de cristal que você está me dando, mas Sua salvo o bola é melhor boa, hein? Sua juízo. bola é boa. Você que constrói a bola, ué. Você faz a bola acontecer. Você é o mago das profecias autorrealizáveis. Ah, nem tanto, mas vamos lá, é assim, dentro de um certo nível de penetração da geração distribuída, ela é uma solução eficiente, né? O problema da geração distribuída é quando ela ultrapassa esse nível de penetração eficiente, né? Na realidade, esse número está, se eu for fazer um cálculo aí, entre 10% e 15% na minha avaliação de nível de penetração, e a gente está um pouquinho mais do que isso, né, no setor. Então, na minha visão, a geração distribuída ela vai tender a um crescimento da própria matriz, do próprio consumo, a convergir para esse nível de penetração que ela é muito eficiente, né? Então, efetivamente, vai chegar um momento que ela vai crescer, vai tender a crescer menos, né, do que ela está crescendo hoje, salvo a geração local, um sistema local de painel solar, que, na minha visão, isso deve continuar crescendo, porque, de novo, como eu já coloquei aqui, uma geração local é muito eficiente, né? Principalmente com a evolução de sistemas de armazenamento, né? Ele vai continuar tendo um crescimento razoável. Então, se você falar o seguinte, aonde a geração distribuída vai crescer? Sem dúvida nenhuma, nos sistemas locais, né? Vai crescer e vai continuar crescendo, né? Principalmente quando ela estiver associado a um sistema de armazenamento, né? Isso vai continuar e vai ser difícil ter uma substituição para isso. Eu não vejo a curto prazo, nem a médio prazo, a gente ter uma fonte local de geração que bata a, ao sistema de armazenamento local com bateria associada, né? Principalmente porque a gente também vai evoluir para outras formas de consumo de energia, né? Então, o veículo elétrico, né, híbrido ou não, né, ele está crescendo, está, vamos dizer assim, fazendo parte da matriz brasileira, e ele, sem dúvida nenhuma, vai ter o papel de você ter teu carro elétrico e você vai abastecer na tua casa. Então,
essa necessidade de geração local tende, na minha visão, a ampliar, né? Eu não vejo a geração remota como sendo um viés de crescimento. Acho que, acabando aí os projetos de GD1, ele vai tender a parar, né? Porque o, a competição para esse tipo de geração é a geração centralizada, que é mais eficiente, sem dúvida nenhuma, né? Então, quando a gente está falando de geração solar remota ou de maior porte, sem dúvida, os parques centralizados ganham maior relevância, né? Então, essa é a minha visão sobre geração distribuída. Sobre o setor elétrico, sem dúvida nenhuma, a controlabilidade do setor é a solução da equação, né? A gente conseguir chegar a um nível de controle de poder despachar carga, o que a gente chama, né, a nível sistêmico. E isso a gente consegue com duas formas, né? Ou o sistema de armazenamento em si, ou uma emulação de um sistema de armazenamento, que é a modulação de grandes cargas, né? Então, a gente está vivendo um setor de vindo data centers, que são cargas excessivas, enormes, né? E se a gente associa isso a uma modulação eficiente local, você vai ter a solução do setor elétrico, né? Hoje, se você fizer uma conta para o que a gente precisa para resolver o sistema, né? Acabar com o curtailment, né? E equilibrar esse troço todo, se a gente tivesse aí 17, entre 17 e 20 giga de carga modulável, problema resolvido, né? Pelo que eu Ô, tô. Ricardo, mas o data center ele não é uma carga modulável. O data center é uma carga flat, Então, 24/7. sem dúvida, ela é tudo menos modulável, né? Ela vai Desde que agravar o ela se nosso conecte problema. isoladamente. Não, então, ela na forma que a gente vê, ela não é a solução do problema, é exatamente ao contrário, né? Ela amplia o problema. Mas, como diz, um bom remédio depende da dose que você dá e a forma que você aplica, né? Então, eu vejo uma solução muito eficiente de modulação de cargas de data center. Não vou dar o caminho das pedras, né? Disso que realmente ajudaria muito na contribuição da solução do problema. Mas, se a gente for falar de qual é a tendência do setor elétrico, tá? Em médio prazo, a palavra-chave é controle, né? Desde o DSO, desde os sistemas de armazenamento despacháveis, até modulação de carga, que vai permitir a gente ter a flexibilidade que a gente quer, com o atendimento da capacidade que a gente também espera, dentro de um cenário de produção de energia barata e intermitente, que são as renováveis. Então, pelo que eu entendi do seu recado, eu que sou um empresário aí de energia solar, né, do ramo de energia solar, para que eu possa sobreviver, é melhor então que eu aprenda cada vez mais a fazer projetos, instalações com baterias, porque não há outro caminho viável. Muito legal essa conversa aqui com o Ricardo, e foi a mais longa que nós tivemos até hoje, hein, Senna? É isso aí, mas eu já previa que essa conversa ela precisava ser mais longa, porque o assunto é um assunto que está na ordem do dia, né? Várias pessoas aí, vários empresários aqui do Espírito Santo que atuam no setor de energias renováveis, eles estão bastante incomodados e preocupados e precisam de um norte para poder saber para onde levar os seus negócios, né? A gente já viu aí que o futuro da geração distribuída é o consumo local, é para mitigar o consumo local, Armazenamento. de preferência associado a um armazenamento, né?
dentro de uma política ali, talvez de grid zero, né? E que essa geração remota, a tendência dela é paralisar ou reduzir substancialmente os investimentos nessa ordem. Por outro lado aí, a gente vê que, como o Ricardo colocou, uma preocupação muito grande com o controle. A dúvida é como esse controle vai ser feito, se ele vai ser feito na base do porrete ou se vai ser feito na base da cenoura. O Ricardo, ele parece que ele acredita na cenoura. Eu já estou mais preocupado com o porrete, né? O próprio curtailment, que é a redução da geração intermitente, é o porrete. Então ele já está acontecendo, na verdade, na prática, né, Ricardo? Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você é sempre um poço aí de sabedoria do setor elétrico, a própria memória viva do setor, né? É um prazer conversar com você desde a primeira vez que a gente se encontrou aí. Espero a gente poder marcar outras vezes para poder atualizar. Você está sempre na vanguarda do que acontece. Você é a própria profecia autorrealizar, porque você imagina uma coisa, vai lá e faz ela acontecer, e nós aqui que temos que correr atrás do prejuízo, né? Então, é bom a gente sempre conhecer essas pessoas para a gente saber para onde o mundo vai, né? Obrigado aqui. E eu queria só pedir aí para você para deixar uma mensagem aí para o nosso público. O que você gostaria de dizer para ele, em termos de talvez um apaziguamento, um acalento ou um desafio? Deixo aí a palavra para você aí. Primeiro, eu queria agradecer muito, Senna, o convite. Para mim, foi um prazer enorme aí participar desse podcast. E toda vez que você me convidar, eu vou aceitar com todo o prazer, né? Então, eu fico à disposição para você sempre que você quiser. A notícia, o alento que eu posso dizer é que o setor elétrico, vamos dizer assim, se eu tivesse uma máquina do tempo e fosse me congelar e botar meus investimentos para acordar daqui 10 anos e saber que a coisa tá lá, seria o setor elétrico, né? Apesar dele ser complexo, né? Mas ele é complexo, mas cria um ambiente que permite investimentos, um certo grau de previsibilidade e um respeito aos contratos em vigor, né? Então, quem está investindo, você não fez um mau negócio, acho que vale a pena continuar. O segundo ponto é esse: olhe sua operação, né? Se você for querer expandir, né, e buscar um caminho onde, vamos dizer assim, a tua operação possa ter uma sustentabilidade, eu buscaria o que eu já falei aqui é controle, né? Você poder, por exemplo, ter tua solar com sistema de armazenamento, onde você possa controlar e ampliar tua sua simultaneidade. Se amanhã você tiver veículo elétrico, você poder ter controle sobre isso para poder carregar e operar nos melhores horários e ficar atento a esse tipo de operação, porque o setor elétrico vai obrigatoriamente andar pelo caminho de controle e sinal de preço condizente ao tipo de custo que ele está tendo naquele momento. Então, com sistemas de sistema de tarifa mais eficiente, mais moderna, um sistema de controle mais previsível e moderno, a nível da distribuidora e a nível da sua operação. Esse é o caminho no futuro. Para finalizar, o meu conselho é: olhe o setor com esses olhos e busque ampliar o seu controle e sua previsibilidade das ações, que você vai encontrar um mercado muito interessante aí na frente.
Ricardo, muito prazer conhecê-lo, viu? Obrigado pela aula, aprendi muito aqui com você. E é bom saber que a gente vai poder contar com você aí para acompanhar como é que tem muita coisa a ser feita aí nessa parte de regulação, principalmente nessa questão de armazenamento. Então a gente vai querer sim contar com você aí. E muito obrigado para vocês aí que acompanharam a gente até agora, né? Que foi o nosso podcast mais longo, com um assunto tão denso. Curta nosso vídeo, compartilhe e nos siga nos nossos canais. Não deixe de divulgar o nosso trabalho, e se você ficou com alguma dúvida que quer que o Ricardo responda, comente aí no vídeo que a gente faz a sua pergunta chegar até ele e te traz a resposta. Não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal e de divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito bem, Senna.